Fui forjada para estar aqui, para um tempo como este. Me levanto e digo sim. Sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada, escolhida, o Rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Rabi, sou Jael. O inimigo destruí, eu sou Ana Sunamita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus para um tempo como este. Levanta, Senhor, nasci mulher. Sou Esther, sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada, escolhida, o Rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Rabi, sou Jael. O inimigo destruí, eu sou Ana Sunamita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Rabi, sou Jael. O inimigo destruí, eu sou Ana Sunamita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus, sou mulher de Deus, sou mulher de Deus, sou mulher de Deus para um tempo como este. Olá, amada, seja muito bem-vinda ao nosso Congresso de Mulheres Betsaida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale com você durante os dias em que estivermos compartilhando a palavra dele. E o nosso evento é composto por 3 partes. Hoje, essa que vos fala, Carla Pires, eu vou estar compartilhando com vocês essa primeira mensagem. Amanhã nós teremos também uma mensagem, um devocional com a Maria da Penha, esposa do nosso pastor Jaime. E no terceiro dia, que será o sábado, nós teremos um culto presencial em que você poderá participar de uma celebração maravilhosa. Vamos ter louvor, vamos ter dança, vamos ter o compartilhar da palavra. Então você está convidada. E nós, mulheres, que somos colunas de adoração na igreja, que somos essa sustentação, que fomos criadas para dar suporte, nós, mulheres, estamos firmes nos propósitos do Senhor. Queria te convidar a orar comigo agora. Se colocar aos pés do Senhor.
Nós estamos nesse congresso aprendendo com as mulheres da Bíblia. Então, cada dia vão ser faladas palavras a respeito dessas mulheres. E agora eu te convido a abrir o seu coração juntamente comigo, a orar e pedir ao Espírito Santo que traga a luz ao nosso entendimento, tanto das mulheres que estarão pregando, como de você que estará ouvindo. E que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Pai, nós te louvamos, nós exaltamos o seu nome, engrandecemos aquele que é digno de ser adorado e te agradecemos por nos criar, nos formar, nos fazer exatamente da forma que somos. Às vezes reclamamos, sabe, Deus? Queremos mudar uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Nós, muitas vezes, nos colocamos no papel de pessoas perfeccionistas, até mais do que o Senhor. E esquecemos que o Senhor é soberano em todos os seus caminhos, em todos os seus desígnios, e nos criou da forma que somos com um propósito. Deus, nesses 3 dias, nós estaremos ouvindo palavras sobre exemplos deixados por mulheres na Bíblia. Então, nesses 3 dias, nos ensina a entender quem de fato nós somos. Às vezes passamos uma vida inteira, reclamamos do que vemos diante do espelho, mas não paramos para refletir sobre o nosso coração, sobre nossas atitudes, e de que o nosso interior vale muito mais do que aquilo que os olhos podem ver. Então, quebranta o nosso coração, tanto hoje como nos outros dias, nas mensagens que virão, quebranta o nosso coração. Nós queremos receber tudo o que o Senhor tem reservado para nós. A tua palavra, ela tem uma passagem muito linda que fala que um vinho novo não pode ser depositado em odres velhos, que vinho novo tem que ser guardado em odres novos, para que esse odre vá se expandindo ao mesmo tempo em que esse vinho vai sendo processado. Que nessa noite o Senhor possa nos fazer odres novos. Quebra a nossa vida, faça-nos de novo. Deus, faça-nos de novo para que possamos receber uma palavra que vem do trono do Senhor, algo novo em nossas vidas, que possamos receber, processar e aplicar. Deus, eu também ouvi algo muito lindo essa semana que diz que a verdadeira teologia, ela começa em nossa mente, desce ao nosso coração e termina em nossas mãos. Então, que esse conhecimento e essa sabedoria que nós vamos receber nesses dias do Senhor, que ele venha à nossa mente, nós possamos entendê-lo, que atinja o nosso coração e nós possamos guardar essas palavras em nós e possa transparecer nas obras de nossas mãos. Queremos ser mulheres que edificam outras vidas. Queremos ser produtivas na obra do Senhor. Queremos fazer tudo o que o Senhor nos criou para ser capazes de fazer. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 25. Lucas 4, 25. Eu queria falar hoje sobre uma mulher estrangeira, que a gente não sabe o nome dela, mas que teve um papel fundamental na vida de um homem de Deus, que foi Elias. E Jesus fala lá em Lucas 4, 25 assim, olha, por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Elias anteriormente, vou contextualizar um pouco essa história, Elias anteriormente havia orado e disse que enquanto não orasse novamente não haveria chuva sobre Israel, por causa do pecado do rei e da rainha que estavam reinando naquele período. E Elias foi perseguido por causa dessa profecia. Elias estava sendo perseguido por Jezabel, todo mundo conhece bem essa mulher.
E Elias fugiu para o deserto e Deus falou com ele: vá até o ribeiro de Querite e lá eu vou dar provisão. Então, anteriormente a essa palavra que foi lida em Lucas, Elias viveu um bom tempo num ribeiro chamado Querite. Sabe o que significa Querite? Querite significa corte, separação, um divisor de águas, um local onde Deus mostrou a Elias que ele estava no controle. Deus estava no controle da situação. Elias bebia água daquele ribeiro. Agora você imagine, havia uma seca terrível por toda a região, mas naquele ribeiro tinha água. Elias bebia a água daquele ribeiro e corvos levavam alimento para ele todos os dias. Nesse momento Deus estava mostrando para Elias: faça o que eu te digo, cumpra a minha palavra, cumpra o que eu determinei, o meu sustento vem, o seu sustento vem do Senhor. Elias teve um bom tempo naquele ribeiro, naquele divisor de águas, naquele local que significa separação. Naquele momento Deus estava separando o tempo e mostrando para Elias: a partir de agora o seu provedor sou eu. Eu vou trazer provisão à sua vida. A partir de agora, você vai viver um tempo diferente em minha presença. Somente a minha voz vai ser seu guia. Você tem que prestar atenção no que eu vou dizer, porque eu vou determinar onde você vai, onde você pisa e quem vai trazer provisão à sua vida. Então, após ficar bastante tempo no ribeiro de Querite, Deus falou assim com Elias: agora você vai morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. E eu dei ordem a uma viúva que mora ali para te dar alimento. Pense bem, amadas, como Jesus disse, existiam várias viúvas em Israel naquele tempo, todas elas estavam necessitadas. Existiam várias mulheres israelitas que poderiam ter dado abrigo para Elias, porque o povo estava com Elias, apesar de que todos estavam sofrendo pela situação da seca, mas o povo estava com Elias. E elas poderiam ter fornecido abrigo, porém Deus escolheu uma mulher estrangeira, uma mulher que a gente nem sabe o nome dela. Por quê? Já pensou para parar? Por quê? Porque Deus mandou Elias ir para o terreno do inimigo, porque a região para onde ele foi era de um rei que estava em guerra com Israel. Deus mandou que ele fosse para o terreno do inimigo para falar com uma mulher que nem pertencia ao povo de Israel. Mas Deus queria mostrar a Elias que a provisão vinha dele. Deus queria desvincular, como eu disse, separação. Deus queria desvincular toda a obra do homem da obra divina. Se Deus tivesse dado provisão a Elias, dentro do povo de Israel mesmo, poderíamos ter pensado: parte do mérito é porque era do povo de Israel e é um povo abençoado. Eu achei muito engraçado um dia que eu ouvi uma expressão assim de um homem: eu sou abençoado por causa da minha esposa, porque Deus conhece o coração dela, ela é uma mulher de oração, então eu devo muito a ela, porque a nossa casa é abençoada por causa dela. O mérito não está no fato da mulher dele ser uma pessoa de oração, o mérito está no fato de Deus ser Deus. Ele é, e Ele dá a provisão onde quer que seja. Então eu acredito, queridas, que Deus determinou que Elias fosse uma mulher estrangeira justamente para tirar qualquer mérito que fosse das pessoas que atuariam nesse episódio. Não era uma mulher que servia a Deus, não era uma pessoa temente a Deus de todo o seu coração. Deus estava no controle. O segredo não está em quem eu sou, o segredo está em quem Deus é. A glória é dele, é Ele quem faz, é Ele quem opera. O segredo está em quem Ele é. Agora abra comigo em 1 Reis 17, capítulo 17, versículo 9, e você vai ver como foi o encontro de Elias com essa mulher. Porque você pode pensar assim: tá bom, a Bíblia não fala o nome dela, fala só que ela era uma viúva, mas quem ela era? Quem ela era? Nós não sabemos.
Simplesmente aprove a Deus escolher aquela mulher e usar aquela mulher. Eu digo para você nessa noite, mais uma vez, o segredo não está em quem eu sou. Eu sou Carla. Eu estudei durante 5 anos para ser bacharel em Direito. Hoje eu sou advogada. Mas ser advogada não é quem eu sou. Eu sou Carla. Eu sou uma mulher com características. Eu sou de acordo com um caráter formado em mim. Eu sou um conjunto do que os meus pais passaram para mim. Eu sou um conjunto do que a sociedade passou para mim. Eu sou um conjunto de coisas que aconteceram em minha vida. Mas se falar assim, eu sou advogada, isso não é quem eu sou. E se dissermos assim, ela era uma viúva. Quem ela era, o nome dela, a posição dela na sociedade, se ela era rica, se ela era pobre, sabíamos que ela estava passando necessidade por causa do contexto. Mas se anteriormente ela era rica, a gente não sabe nada a respeito dela. Apenas uma coisa nós sabemos. Ela ouviu a voz de um Deus que ela nem conhecia. Ela reconheceu Elias pelas roupas dele e pela forma de Elias falar. Vamos ler aqui, olha, Elias foi a Sarepta, está no versículo 10 do capítulo 17 de 1 Reis. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, ele viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: veja bem, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa. Tem apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição. E depois meu filho e eu morreremos. Ela reconheceu Elias como um profeta pela forma de Elias falar, pelas roupas que ele vestia. E ela disse assim: tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Ela não diz tão certo como vive o Senhor, meu Deus. Isso significa que ela nem servia ao mesmo Deus que Elias. Ela não servia ao Deus de Israel. Mas Deus operou através da vida daquela mulher. Ela se dispôs a atender o homem de Deus. Algo aconteceu e aquela mulher poucas coisas tinha. E nós vamos enumerar as coisas que ela tinha hoje. E você vai entender como Deus pode operar através de nossas vidas, independente de quem nós somos. O importante é estarmos dispostas a nos oferecer para fazer algo ao Senhor. Talvez você esteja aí pensando: Carla, eu não sei fazer muitas coisas. Eu não tenho o dom que você tem para falar. Eu não tenho o dom que você tem para cantar, Carla. Eu não tenho o dom que você tem de não ter vergonha de nada, porque eu vou falar com vocês, amada, esse dom eu tenho. Eu falo que eu ainda tenho que me pegar numa situação em que eu fico com vergonha, porque na maioria delas eu ainda saio de letra. Eu não tenho vergonha de muitas coisas, não. Graças a Deus, Deus me fez sem vergonha, né? Então, assim, você pode estar aí na sua casa pensando: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não pense no que você pode fazer. Olhe para os céus e diga agora: Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim? Porque muitas vezes em nossas vidas poucas coisas nós temos a oferecer. Mas o Senhor não procura pessoas que tenham muito a oferecer, mas Ele procura pessoas que tenham mãos limpas e um coração puro. Um coração puro e um espírito quebrantado, Deus não rejeitará jamais. E pela leitura desse texto, essa mulher tinha 4 coisas. 4 coisas simples, mas que serviram e que tem um significado sobrenatural e que serviram de provisão à vida de Elias. Vamos lá? No encontro dela fala assim, quando Elias viu ela estava apanhando gravetos no chão. Então aquela mulher tinha lenha.
Depois ele fala, me dá um pouco de água. Então aquela mulher tinha água. Depois ela fala com ele, tão certo vive o Senhor seu Deus, eu tenho só um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ela tinha 4 coisas: lenha, água, farinha, azeite. Vamos falar da lenha. A lenha é o primeiro elemento para um sacrifício. Sem lenha, não há fogo. Todas as vezes em que o povo queria fazer um sacrifício ao Senhor, o primeiro elemento que tinha que ter era a lenha. Em várias e várias passagens nós vemos as pessoas apanhando lenha. Quando Abraão foi sacrificar seu filho Isaque, ele juntou lenha com ele, e aí o filho dele falou assim, pai, a lenha nós já temos, cadê o cordeiro? E aí ele falou, Deus proverá o cordeiro para si. Então a lenha era o primeiro elemento. Interessante que todas as manhãs, quando existia o templo, quando existia também o tabernáculo, o sacerdote, ele retirava as cinzas do altar e colocava a lenha em ordem. Amados, até para o sacrifício a lenha tinha que ter uma ordem. Então o que eu quero dizer nessa noite é que a lenha que aquela mulher tinha, que ela estava catando naquele momento, simbolizava exatamente Deus colocando as coisas no lugar. A primeira coisa que vamos pedir a Ele nesse dia é que Ele coloque as coisas no lugar dentro de nós. Nós precisamos pedir ao Senhor, nós precisamos refletir em todas as nossas atitudes. Ela estava ali, né, igual o simbolismo que eu estou dizendo a vocês. O sacerdote colocava a lenha no lugar e Deus estava naquele momento, no encontro dela com Elias, colocando as coisas no lugar. Ele operaria o sobrenatural na vida dela e na vida de Elias. E hoje eu pergunto para mim, para você que está ouvindo, como estão as coisas dentro de nós? Queremos servir a Deus? Queremos ser úteis, mas estamos numa desordem. Como está a lenha dentro de você para o sacrifício? Porque o sacrifício somos nós. Como está a lenha para o sacrifício? Estamos com a mente em paz? Estamos preocupadas com coisas demais como Marta ficava? Estamos escolhendo a boa parte? Como está a bagunça dentro de nós? Está uma bagunça meio arrumada? Ou nós estamos completamente perdidas em nossos pensamentos e em nossas preocupações? A mulher tinha lenha. Então hoje eu te convido a pedir ao Senhor que coloque as coisas no lugar. Que Deus coloque tudo em ordem dentro de nós. A segunda coisa que essa mulher tinha, água. Elias pediu para ela água. E em meio a um tempo de seca que durou 3 anos e meio, Elias pediu para ela o elemento que mais fazia falta às pessoas. Ele pediu água para ela. Interessante que ela não negou. Ela poderia ter negado. E até hoje, a água é um elemento essencial em nossas vidas. Jesus é a fonte de água viva. Lembra do encontro dele com a mulher no poço de Jacó? E ele falou assim, mulher, se você soubesse quem eu sou, você me pediria a água e eu te daria a água da vida. Porque nunca mais você sentiria sede. O homem até hoje está sedento. Lá em Isaías 55:1 fala assim, ó vós que tendes sede, vinde e bebei das águas. O homem tem sede, sede de Deus. O salmista falava, como suspira a corça pelas correntes d'água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede, sede do Deus vivo. Como irei e me verei perante a face dos... Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Então o homem sente essa sede insaciável dentro dele, e Jesus é a água da vida. Ele diz que aquele que beber da água que ele tem a oferecer, nunca mais sentirá sede, porque ele jorra a água da vida eterna. Outro elemento que aquela mulher tinha, farinha. Ela tinha um pouco de farinha. E a farinha também é um componente de oferta, queridos. A farinha
ela é transformada em pão, e normalmente o pão naquela época era um elemento de oferta. As pessoas traziam das suas colheitas e ofereciam também pão. Só que a farinha, no estado em que ela se encontra, né, a farinha, o trigo moído, ele é maleável, ele é fácil de se manusear. Mas para a farinha ficar nesse ponto, o trigo precisa ser moído. O trigo precisa ser moído e nós sabemos que ser moído é um processo muito doloroso. Essa farinha simboliza o ser íntimo de Jesus. Jesus fala lá em Mateus 11:29 que nele não havia dureza, pois ele era manso e humilde de coração. Jesus fala assim: venham e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. A farinha simboliza isso, uma pessoa maleável, tratável. Porém, aquela mulher, ela poderia ter rebatido Elias e falado com ele: não, quando ele pediu assim, vai lá e me alimenta primeiro, vai lá, pega o que você tem, faz um pão e traz para mim primeiro. Ela podia ter rebatido Elias e falado: eu não vou fazer isso, eu tenho um filho, eu preciso pensar no meu filho primeiro. Mas ela não fez isso. Ela demonstrou total submissão e humildade. Ela obedeceu. Isso são características de um espírito manso, de uma pessoa tratável. Esse processo é doloroso. Para o trigo se transformar em farinha, ele tem que ser moído. E quando a situação, querida, se parecer insuportável, peça ao Senhor humildade para entender o que Ele está fazendo. Porque muitas vezes passamos por situações insuportáveis e a única coisa que fazemos é: por que, Senhor? É questioná-lo. Aquela mulher não questionou. Ela não disse para Elias: que espécie de homem é você que tira da boca de uma criança e de uma viúva para comer primeiro? Se fosse na minha casa, nós dividiríamos em 3 partes aquele alimento. Mas ela foi submissa e humilde e fez conforme o homem de Deus lhe mandara fazer. Pense em qual foi o processo que essa mulher passou para ser moída desse jeito e continuar com um coração humilde para atender ao chamado de Elias daquela forma. Nós muitas vezes não fazemos isso. O Senhor permite que determinadas situações aconteçam conosco para moldar o nosso caráter. E o que a gente faz? Porque eu sou filha do Senhor, Israel de Deus, escolhida, faço tudo certo. Por que, Deus? Por quê? Precisamos ter um espírito manso e humilde como o de Jesus. Precisamos ser como a farinha, fácil de ser manuseada. Precisamos parar de perguntar os porquês e conversar com o Senhor e tentar entender qual parte do nosso caráter o Senhor está querendo tratar na situação. Qual lição de vida o Senhor está querendo nos mostrar com a situação. É difícil, amadas. Eu falo isso, não é só para mim, não é só para vocês, não, é para mim também. É muito difícil. Eu sou o tipo de pessoa que conversa com Deus o tempo todo, e o tempo todo eu pergunto por quê. Eu sou aquela criança que fica: mas por quê? E aí Deus responde e eu falo: mas por quê? Eu sou uma pessoa assim. Eu gostaria de ser de outra forma. Tem dia, irmãs, que eu sento e falo com Deus assim: eu não quero ser mais eu. Eu estou muito cansada de ser eu. Deus, eu estou tão cansada de mim que eu não quero ouvir a minha própria voz. Eu preciso mudar, eu quero mudar e não consigo mudar. E aí eu começo a cantar canções que falam mais de ti e menos de mim, porque é a minha única forma de extravasar para o Senhor que eu não quero desistir, que apesar de eu estar a ponto de desistir, eu não quero, porque eu sei que Ele tem grandes coisas a me ensinar em todas as situações. Sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. A gente precisa colocar nossa fé em ação nesses momentos. E por fim,
aquela mulher tinha azeite. Amadas, azeite é a unção do Espírito Santo de Deus. Azeite é fácil falar sobre ele. Tudo o que ela precisava para viver estão presentes nessa passagem. Veja bem, ela tinha a lenha para o sacrifício, que é a vida em ordem. Permitir que o Senhor coloque a vida em ordem. Ela tinha a água da vida porque ela reconheceu Jesus como a fonte. Entendam que Jesus não estava presente naquele tempo. Porém, ele é o próprio Deus. Mais tarde ele diria que ele é a fonte da água viva. Ela tinha a água da vida. Ela tinha a farinha, que era a capacidade de ter o caráter moldado por Deus. E por fim ela tinha o azeite, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós vemos passagens na Bíblia que falam sobre o transbordar do azeite. Ele é citado. Várias vezes nós falamos, quando os reis eram ungidos, era derramado azeite sobre a cabeça deles. Não é? A Bíblia fala que é precioso os irmãos estarem em comunhão. É como óleo precioso derramado sobre a barba, que escorre pela barba de Arão. Derramado na cabeça, que escorre pela barba de Arão. Então o transbordar do azeite tem um ato simbólico muito grande. E o profeta disse que a farinha e o azeite nunca faltariam. Oh, aleluia! Imagine! Nós pensamos pelo lado da provisão nessa palavra. Farinha e azeite nunca faltaram. Mas perceberam que os dois elementos que ela tinha em casa e que não dependiam dela, mas eram obra do Espírito de Deus, que é a farinha, ou seja, moldar o caráter do homem, e o azeite, a presença do Espírito Santo, isso nunca faltaria. Sabe o que Deus estava dizendo? Que nunca faltariam provações na vida dela, nunca faltariam situações em que o caráter dela seria moldado como uma farinha, para fazer um pão. Porém, a unção do Espírito Santo também nunca faltaria. A presença do Espírito de Deus nunca faltaria. O azeite da botija não faltou nesses 3 anos e meio em que ela precisou ser suprida pelo Espírito, por Deus, e que Elias também precisou ser suprido por Deus. Esses anos de seca, não faltou na vida dela situações em que o caráter dela seria moldado e a presença do Espírito Santo de Deus. Amadas, colocar a nossa vida em ordem, que seria a lenha, e buscar a água da vida depende de nós. É uma atitude nossa. Ir até o Senhor, reconhecer que Ele é Deus, e colocar a nossa vida em ordem é uma atitude nossa. Porém, o agir do Espírito Santo no nosso caráter e a unção são o agir de Deus. E isso haveria constantemente. Deus é tremendo. Deus é tremendo porque a figura de Jesus e a figura do sacrifício está presente em toda a Bíblia. A figura de Jesus e a figura do sacrifício está presente desde o Velho Testamento. E todas as palavras de Jesus no Novo Testamento servem para confirmar essas passagens. Jesus disse: eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todas essas figuras, Jesus as repetiu. Deus é tremendo. Então, o segredo não está em quem eu sou. O segredo não está no que eu posso fazer. O segredo está em quem Deus é e como Ele pode operar na minha vida. O segredo está em me disponibilizar para fazer algo para Deus. É ter elementos, simples que sejam, é me dispor. Está vendo que os 2 elementos dependiam da vontade dela. Além era colocar a vida em ordem, eu repito. E a água era ir até Jesus e reconhecer que Ele era Deus. Ou ir até Deus e reconhecer que Ele é Senhor. Os 2 primeiros elementos dependiam dela.
Depende da sua vontade, amada, ir até o Senhor. Depende da sua vontade de se colocar, se dispor diante de Deus e falar, eu quero. Depende de você pensar em sua própria vida, abrir o seu coração e falar, essa e essa área precisam de ordem. Depende de você. Depende de você parar, fazer uma retrospectiva de vida. Depende de você. Depende de nós pararmos, pensar, eu quero ser mais parecido com Deus, eu quero ser mais parecida com Jesus, eu preciso de um espírito manso, de um coração humilde, e isso Ele não desprezará jamais. Eu preciso, depende de nós, essas duas primeiras atitudes. E com certeza, Deus trará a provisão e entrará com as outras duas. Nunca faltará azeite, nunca faltará a presença do Espírito de Deus, nunca faltará farinha, nunca faltarão situações para moldar o seu caráter, mas Ele é Deus e Ele pode operar através de nós. Não se sinta diminuída. Importa é que Ele cresça e a gente diminua cada dia mais. Não se sinta incapaz. Tudo que Deus quer operar, Ele vai operar. Sabe por quê? A palavra dele fala lá em Filipenses 2,13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Ele determina, Ele opera, Ele molda, Ele supre e nós somos apenas instrumentos quando buscamos a sua vontade. Eu te convido hoje a buscar a vontade dEle. Quando tudo parece estranho ao redor, tem uma canção que fala sobre isso. Buscar sua face é preciso. Quando os ventos sopram, quando tudo se levanta, quando parece que as coisas não fazem sentido, quando parece que nós não temos mais força para continuar e fazer as coisas, buscar a face do Senhor é preciso, porque Ele é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu te convido a fechar os seus olhos novamente, nós vamos orar, pedir ao Senhor que opere em nós, nesse dia, o querer e o efetuar. Talvez você esteja assim, eu não quero, eu já estou cansada, quero fazer mais nada, eu só quero receber. Não, peça ao Senhor que opere em você, tanto querer como efetuar. Temos muito a dar e muito a fazer, porque uma parte é nossa, mas a outra parte é do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos comigo agora e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, te louvamos e exaltamos o teu nome. Quebrantamos o nosso coração diante de ti nessa hora. Senhor, nós aprendemos através dessa palavra que poucas coisas bastam para que o Senhor opere milagres em nossas vidas. Sabe, Deus, o que mais tem perturbado o homem nos dias de hoje é: para que eu sirvo? O que eu devo fazer? O que mais tem perturbado as mulheres nos dias de hoje é: qual é a minha utilidade? O que eu posso fazer? Muito tem se pregado, Senhor, sobre o que fazer na obra de Deus. Muito tem se pregado que nós devemos ser úteis, vasos que vão ser usados pelo Senhor. Mas às vezes a verdade é que nós nos sentimos perdidas, Senhor, porque não sabemos o que fazer nem como fazer. Queremos te pedir perdão nessa noite por todas as vezes que nós duvidamos do poder do Senhor de operar em nós. Queremos te pedir perdão nesse dia por todas as vezes que duvidamos, Senhor, de que o Senhor é Deus e que é o Senhor quem opera e não nós. Que nenhum dos nossos atributos, nenhuma das coisas que fazemos, Senhor, são grandes o suficientes para fazer as coisas. A gente acha, Deus, que nossas mãos são capazes de fazer algo na tua obra. Não! Estamos enganadas. Se o teu Espírito Santo não operar através de nós, se a presença dele não for constante,
se o agir do Senhor no nosso caráter não for constante, nada podemos fazer. A tua palavra mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Ah, Pai, quebrantamos o nosso coração diante do Senhor nessa hora. Pedimos perdão a Ti por momentos em que nos sentimos autossuficientes e achamos que conseguimos fazer algo sem o Senhor. E também queremos pedir perdão a Ti por momentos em que nos sentimos tão inferiorizadas que achamos que não podemos fazer nada mais. Pai, perdoa-nos, perdoa-nos. Perdoa por nossas orações de lamento. Perdoa por vezes que pedimos coisas erradas. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos guie cada dia mais. Que como na vida dessa mulher, Senhor, a farinha e o azeite nunca faltem. Que como na vida dessa mulher a presença do Espírito de Deus esteja sobre nós todos os dias. Traga luz ao nosso entendimento, Espírito Santo. Nos ajude a entender as áreas de nossa vida em que precisamos colocar as coisas no lugar. Nos ensina a ter um espírito humilde e manso como o de Jesus. Nos ensina para que todos os dias possamos ser transformadas de glória em glória, até que o Senhor seja formado em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu te agradeço por me acompanhar até este momento e peço a você, não se esqueça, volte amanhã, você vai receber mensagens lembrando do horário das ministrações. Volte amanhã, porque eu tenho certeza que a palavra de amanhã também vai ser poderosa e vai atingir o seu coração e produzir transformação na sua vida e na vida daqueles que você cuida e rodeia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Amém.